Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, antes da gente começar a falar aqui das diferentes instituições financeiras, é bom a gente caracterizar aqui o que são operações ativas, passivas e acessórias, tá? Então, olha só, uma operação ativa é aquela em que eu tenho a instituição financeira emprestando recursos aos agentes deficitários, os tomadores de recursos. Isso, então, a gente nota aqui nesse fluxo, tá? Onde eu tenho a instituição financeira e o agente deficitário. Na verdade, esse fluxo completo ele é maior, né? Porque do outro lado aqui, eu tenho um agente superavitário. E daí a gente estuda, né, que a instituição financeira, ela está fazendo a chamada intermediação financeira, captando recursos do agente superavitário e na outra ponta aqui, ela está emprestando dinheiro ao agente deficitário. Quando a gente fala de operação ativa, então, eu só tenho essa metade aqui do fluxo da intermediação financeira, tá? Essa relação que a instituição tem com o tomador de recursos. Então, vamos supor que esse nosso agente deficitário, ele vai lá na instituição e ele solicita um valor emprestado de 10 mil reais, tá? A gente sabe, né, que ele vai ter que fazer o pagamento, provavelmente na forma de parcelas, ao longo de um determinado prazo, onde ele vai devolver esses 10 mil reais que ele pegou emprestado, mais os juros da operação. E daí a gente pode pensar, né, que ao todo, somando todas as parcelas ao longo do tempo, ele vai devolver aqui o valor de 14 mil reais. Então, uma operação com 40% de juros. E a gente viu, né, que é assim que as instituições financeiras elas conseguem lucrar, né, fazendo essa intermediação financeira. Ela recebe 4 mil reais aqui por essa operação que ela fez, e do outro lado ela vai pagar o agente superavitário e na diferença das taxas ela vai ter o spread bancário. Mas a operação ativa é apenas essa parte aqui então, tá? Porque a instituição financeira ela empresta para o agente deficitário e a partir do momento que ela faz esse empréstimo, ela tem um crédito a receber, não é? Ela emprestou 10 mil e agora, né, se essa operação ela tem um prazo de 36 meses, nos próximos 36 meses ela vai receber ao todo 14 mil reais. É um crédito a receber e lá no balanço contábil da instituição financeira, isso vai ficar no ativo, né, que são os bens e direitos, porque é um direito que ela tem a receber. Por isso que é chamada de operação ativa, porque sob a ótica da instituição financeira, isso vai ser contabilizado no ativo porque é um direito a receber, tá certo? E além aqui dos empréstimos, eu também tenho financiamentos, que também são formas de operação ativa, tá? Onde a instituição ela está remunerando aquele valor que ela captou do agente superavitário. Qual que é a diferença, Renan, entre um empréstimo e um financiamento? Olha só, o empréstimo é quando o agente deficitário, a pessoa ela vai lá e pega o dinheiro, e esse dinheiro ele não tem uma destinação obrigatória. Ela vai pegar os 10 mil reais aqui e vai poder usar como ela quiser. Agora, no financiamento, eu já tenho que o dinheiro recebido do empréstimo, do financiamento aqui no caso, né, ele está vinculado à aquisição de um determinado bem ou de um serviço, como, por exemplo, a aquisição de um veículo ou equipamento. Então, se eu solicito um financiamento de 10 mil reais para comprar um carro, eu preciso utilizar esses 10 mil reais para comprar esse carro, está vinculado. Tá? Então, o empréstimo não tem uma destinação, posso usar para que eu quiser. Se eu quiser usar para comprar o carro, eu posso, não tem problema. E o financiamento, não, eu tenho que usar para aquela finalidade. Se for para comprar um carro, para comprar um carro, se for para comprar uma casa, então vai ter que ser para essa finalidade. Mas além dessas duas operações, empréstimos e financiamentos, eu tenho também outros exemplos aqui de operações ativas, aonde eu também tenho as instituições financeiras fazendo essa relação com os agentes deficitários e sendo remuneradas, tá? Então, por exemplo, abertura de crédito simples em conta corrente, que é uma linha de crédito pré-aprovada que permite ao cliente retirar dinheiro até um limite determinado. Quais exemplos que a gente tem aqui? Cheque especial, conta garantida.
cheque especial, né, para pessoas físicas, pessoas jurídicas, e conta garantida mais usada para pessoas jurídicas, tá? Isso funciona assim, a pessoa, vamos pensar no cheque especial, a pessoa, ela tem lá na conta corrente dela R$ 500, mas ela também tem um limite de cheque especial no valor de R$ 1.000. Então, o que ultrapassar os R$ 500 que ela tem de saldo, né? Se daqui a pouco ela foi lá e ela fez um saque no valor de R$ 800, vai sacar os R$ 500 que ela tem de saldo que é dela e vai utilizar uma parte do limite do cheque especial. É como se o banco estivesse emprestando esses R$ 300 que não estavam no saldo da pessoa, né? Não era saldo dela, mas era do limite da conta. E por pegar esse dinheiro aqui, a pessoa vai ter que pagar juros. Então, acaba sendo também uma forma de empréstimo, tá? Mas se caracteriza por ter esse limite já pré-determinado. E a pessoa vai utilizando de acordo com o que ela tem disponível. Conforme vão entrando recursos também, esse valor ele vai pagando aquele limite que foi utilizado. Se a pessoa nunca sacar mais do saldo que ela tem disponível na conta, talvez ela nem use esse produto. Desconto de títulos, tá? Aqui eu tenho que o banco ele antecipa o valor de títulos, né? A exemplo de cheques e duplicatas, com desconto de juros, permitindo ao cliente receber o valor antes do vencimento. Então, uma empresa que tem uma duplicata a receber, ela pode ir até o banco e solicitar a antecipação desse direito que ela tem a receber. Aí o banco ele vai fazer esse desconto, mas vai cobrar uma taxa por conta disso, tá? E ele está sendo remunerado dessa forma. Concessão de crédito rural, né? É um tipo de empréstimo ou então de financiamento que é voltado para a atividade rural. Concessão de empréstimo para capital de giro. Aqui, né, empresas solicitando dinheiro emprestado para utilizar em suas operações do dia a dia. Aplicações próprias em títulos e valores imobiliários. Aqui a gente já não tem aquela relação da instituição financeira e o agente deficitário. É uma operação ativa para a instituição financeira, onde ela vai pegar daqui a pouco o dinheiro que ela tem e aplicar em instrumentos financeiros. Não tem a relação com o agente deficitário, mas é uma operação ativa sob a ótica da instituição financeira, porque a partir do momento que ela aplica, ela também vai ter que receber juros por conta disso. Depósitos interfinanceiros, né? São formas aqui de empréstimos entre instituições financeiras no mercado interbancário. E aí a gente tem que cuidar, tá? Porque o depósito interfinanceiro, ele aparece tanto nas operações ativas como nas operações passivas. E aí a gente tem que olhar se a instituição financeira foi ela que emitiu o depósito interfinanceiro ou foi ela que contratou, ela que aplicou, né? A gente pode pensar assim, no depósito interfinanceiro emitido por uma outra instituição financeira. Depende da ótica, tá? Se ela emitiu um depósito interfinanceiro, um certificado de depósito interfinanceiro, vai ser uma operação passiva. Se não, né, se ela aplicou o dinheiro dela, se ela emprestou dinheiro a uma outra instituição financeira, aí vai ser uma operação ativa. Operações de repasses e refinanciamentos, né, quando uma instituição obtém recursos de outra para repassar a terceiros ou refinanciar suas operações, tá? Então, exemplos aqui de operações ativas. E do outro lado, eu tenho as operações passivas, tá? Então, perceba que o fluxo aqui ele muda. Eu tenho o agente superavitário fazendo essa relação aqui com a instituição financeira. Aqui era a relação, né, com o agente deficitário. Isso porque aqui nas operações passivas, eu vou ter aquelas situações onde as instituições financeiras elas vão captar recursos dos agentes econômicos superavitários. São chamadas aqui de operações passivas ou ainda de captação, pois para a instituição agora isso representa uma obrigação que ela tem, tá? Porque vamos supor o seguinte, essa instituição financeira, ela vai lá e emite um CDB, que é um certificado de depósito bancário. O agente superavitário, ele vai colocar o seu dinheiro de R$ 10.000, né, ao contratar esse CDB na instituição financeira. Só que a instituição financeira que recebeu esses R$ 10.000, ela tem a obrigação de devolver esse valor, né? Daqui a pouco ela vai devolver 12.000. Então percebam que a gente montou aquele fluxo, né? Porque desse lado eu tenho ela pegando os R$ 10.000 do agente superavitário e emprestando para receber 14. Aqui na outra ponta ela vai ter que pagar 12 e a diferença desses 12 para esses 14, esses 2.000, é o spread bancário. Mas esses R$ 10.000 aqui que ela está captando na forma de CDB é uma operação passiva. Passiva porque representa uma obrigação, algo que a instituição financeira ela tem que pagar, tá? Então, quando a gente falar
de operação ativa é um direito da instituição de receber. Quando eu falar de operação passiva, é uma forma de captação de recursos aonde a instituição financeira ela tem uma obrigação de devolver o valor, tá? Exemplos aqui então, depósito à vista. É uma forma de captar dinheiro através de conta corrente, né? E aí o cliente que ele coloca o dinheiro dele numa conta corrente, ele pode sacar a qualquer momento. Depósito a prazo, como o próprio CDB. Valores depositados em uma conta bancária por um período específico, com rendimentos ou juros pactuados. Então a diferença é que no depósito a prazo a gente tem um prazo pelo qual o dinheiro ele vai ficar aplicado. Depósitos em caderneta de poupança, também uma outra forma de captação, operação passiva. Obrigações contraídas no país e no exterior relativas a repasses e refinanciamentos, tá? Então, quando a instituição financeira, por exemplo, ela contrata um empréstimo, né, daqui a pouco com outras instituições, mesmo que sejam instituições fora do país também, isso também é uma operação passiva, porque é uma obrigação que ela vai ter de devolver esse valor. E aqui, né, de novo, chamando a atenção, emissões de certificados de depósitos interfinanceiros, tá? No CDB, olha o que acontece, a instituição financeira ela foi lá e emitiu um CDB. Esse CDB, ele representa uma dívida que a instituição financeira tem com uma pessoa física ou com uma empresa. Agora, a instituição financeira ela poderia vir aqui e emitir um CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. Aí, nesse caso, vai ser uma dívida que a instituição financeira tem, mas não com uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, com uma instituição financeira. Tá, aqui é uma pessoa jurídica, tudo bem, mas é que é no mercado interbancário. Então, o CDI é quando a instituição financeira ela emite um título e ela vende esse título a uma outra instituição financeira. Então, só chama atenção, né? Porque eu posso ter o seguinte, eu tenho aqui a instituição financeira, né? E ela vem aqui e emite um CDI. E do outro lado, eu vou ter uma instituição financeira também que vai contratar esse CDI. Essa que emitiu, ela está tendo uma operação passiva, porque ela vai ter que devolver o valor. E do outro lado, essa que contratou o CDI, né? Ela tem uma operação ativa, porque ela mandou o dinheiro e ela vai receber dinheiro de volta, tá? Então, por isso que depósito interfinanceiro pode ser tanto uma operação ativa como uma passiva. E além das operações ativas e passivas, eu também tenho aquelas chamadas de operações acessórias. Essas aqui são situações em que as instituições financeiras elas atuam como prestadoras de serviços, né? A gente viu que o Sistema Financeiro Nacional ele tem duas funções básicas, né? A intermediação financeira e a prestação de serviços e gerenciamento de recursos, que são facilidades que as instituições elas trazem tanto aos cidadãos quanto ao governo. Nas operações acessórias, então, eu não tenho a chamada intermediação financeira, mas eu tenho serviços que as instituições vão prestar aos seus clientes. E aqui elas são remuneradas não por meio de juros, mas por meio de tarifas, tá? Então, exemplos aqui: processamento de pagamentos, operações de câmbio, custódia de títulos e valores, prestação de fianças e outras garantias, tá? Então, operações ativas, passivas e acessórias. Aqui nos operadores do Sistema Financeiro Nacional, antes da gente começar a estudar esses operadores, a gente pode classificar eles em diferentes formas, tá? Eu posso, por exemplo, classificar em instituições monetárias e instituições não monetárias. Qual que é a diferença? Instituições monetárias são aquelas que podem captar através de depósito à vista. A gente viu que uma das formas de captação, né, é através de depósito à vista, conta corrente. Aquelas instituições que podem contratar através de depósito à vista, elas são consideradas instituições monetárias e a gente classifica elas aqui. E aí eu tenho bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, cooperativas de crédito, bancos cooperativos e Caixa Econômica Federal. E aquelas que não podem captar através de depósito à vista, né, apenas através de depósito a prazo, eu classifico como instituições não monetárias. E eu até posso chamar também aqui, né, de instituição monetária, eu também posso chamar de instituição bancária, tá? A literatura aqui da parte do mercado financeiro também chama assim. E instituições não bancárias. E daí aqui eu tenho todos os outros operadores, todas as outras instituições financeiras que não podem captar através de depósito à vista. Então, bancos de câmbio, de desenvolvimento, de investimento, agências de fomento,
corretoras, distribuidoras, fintechs, administradoras de consórcio, né, corretoras de câmbio. Então, todas as outras instituições financeiras que não podem captar através de depósito à vista. Também posso classificar em instituições do crédito imobiliário, que elas estão voltadas ao setor habitacional. Então, aqui eu vou ter a Caixa Econômica Federal, Sociedade de Crédito Imobiliário, Associação de Poupança e Empréstimo, companhias hipotecárias, bancos múltiplos com carteira imobiliária. Instituições de crédito a curto prazo são aquelas que fornecem, então, empréstimos e financiamentos, principalmente direcionados a operações de curto prazo. Bancos comerciais, Caixa Econômica, bancos cooperativos, cooperativas de crédito, bancos múltiplos com carteira comercial. Instituições de crédito, só que direcionadas mais ao médio e longo prazo, tá? Essas instituições aqui, principalmente, né, essas que têm esse caráter de fomento, banco de desenvolvimento, agência de fomento, banco de investimento, a própria Caixa também, né? Não é porque daqui para baixo, né, não é excludente. Eu posso ter uma instituição que ela opera aqui no crédito imobiliário e ela também tem operações de crédito de curto e médio prazo. Aqui não é excludente. Agora, aqui sim, né? Eu não tenho como ter uma instituição que ela é monetária e que ao mesmo tempo ela é não monetária. Aqui é excludente, aqui não. Eu posso ter outras instituições aqui, tá? E além disso, tá instituições que vão atuar no mercado de capitais e aquelas que vão atuar com arrendamento mercantil. E agora a gente vai começar a passar aqui então por todas as instituições do mercado financeiro, a começar pelos bancos comerciais. A definição é a seguinte, tá? Bancos comerciais são instituições financeiras monetárias, privadas ou públicas. Pode ser de capital público, pode ser de capital privado. E os bancos comerciais, eles são constituídos sob a forma de sociedade anônima. Isso significa aqui, então, que eu tenho que o capital social do banco comercial ele é representado em ações, dividido em ações que representam frações do patrimônio desse banco, tá? E ele é uma instituição monetária, ou seja, né, é considerado uma instituição bancária também, porque pode captar através de depósito à vista. E por poder captar através de depósito à vista, os bancos comerciais eles têm a capacidade de criar moeda, por isso instituição monetária. Mas essa moeda ela é escritural, tá? Ela não é aquela moeda tal como o Banco Central ele emite, por exemplo, né? Moeda física, é uma moeda escritural que ela só existe nos registros. Todas as instituições que podem captar através de depósito à vista, elas podem criar moeda escritural, por isso que elas são chamadas de instituições monetárias. O objetivo principal do banco comercial é de proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar. Quando eu falo recursos necessários, significa que ele está emprestando dinheiro, tá? A curto e médio prazo, porque é onde ele tem o seu maior direcionamento de crédito, tá? A indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e os terceiros em geral. Está falando então que o principal objetivo aqui dos bancos comerciais é de emprestar dinheiro às empresas, às pessoas, e esse dinheiro ele é voltado mais a curto e médio prazo. O detalhe, né, que eu falei para vocês é que eles são autorizados a captar dinheiro através de depósito à vista, conta corrente, mas também, né, depósito a prazo. Em sua denominação social, lá do banco comercial, deve constar obrigatoriamente a expressão banco. E aqui do lado, então, eu tenho quais operações os bancos comerciais eles podem estar atuando, tá? Sejam elas operações passivas ou ativas, as principais. Em operações passivas, de novo, destaque, né? Depósito à vista, conta corrente, visto que são instituições monetárias. Depósito a prazo, através da emissão de CDB, letras financeiras, entre outras formas também, e emissão de CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro. E as operações ativas, abertura de crédito simples em conta corrente, né, cheque especial, conta garantida, desconto de títulos, operações de repasses e refinanciamentos, concessão de empréstimos, operações aqui de crédito rural, de câmbio também, comércio internacional. Então, exemplos aqui de operações passivas e ativas dos bancos comerciais. Mas o principal ponto que a gente tem que levar para a prova é saber que são instituições monetárias e instituições bancárias porque podem captar através de depósito à vista. Bom,
eu tenho também os bancos múltiplos, tá? Qual que é a diferença, só para a gente começar a entender aqui os conceitos, de um banco múltiplo, de um banco comercial? É que se eu for fazer um banco, né, pensa o seguinte, eu, né, estou interessado aqui em abrir um banco, e eu vou lá, abro apenas um banco comercial. Abrindo esse banco comercial, eu só vou poder fazer, via de regra, essas operações aqui. As operações aquelas que são específicas dos bancos comerciais. Agora, se, por exemplo, eu quiser daqui a pouco fazer operações no âmbito do mercado de capitais, como bancos de investimentos fazem, né, administrar recursos de terceiros. Um banco comercial ele não vai conseguir fazer isso. E aí eu teria que fazer o seguinte, eu teria que vir aqui e abrir um outro banco para poder atuar no mercado de capitais. Então eu teria um banco comercial, né, que vai me permitir fazer essas operações, teria que vir aqui abrir outro banco para poder fazer as operações de um banco de investimento. Aí, se eu quisesse, por exemplo, daqui a pouco atuar como uma financeira atua, né, disponibilizando crédito mais a curto prazo para aquisição de bens e serviços através de crédito direto ao consumidor, eu ainda teria que vir aqui e abrir um outro banco, que seria uma financeira. Então, percebam que cada uma das instituições, elas têm atividades que são próprias daquela instituição. E aí, se eu for querer operar, se eu não possuísse a opção de fazer um banco múltiplo, eu teria que abrir diferentes bancos. E isso é ruim, né? Porque imagina, eu tenho toda a estrutura de um banco, eu vou ter que ir lá e abrir outro banco, né? Vai acabar sendo muito trabalhoso fazer isso, além de muito custoso também. Agora, a legislação ela permite, tá, que a gente também abra instituições sob a forma de bancos múltiplos. Que aqui a gente vai ter então uma instituição que ela vai poder fazer essas diferentes atividades, todas elas em uma mesma estrutura. E aí, né, para cada atividade relacionada a cada uma dessas instituições que a gente vai estudar, a gente tem o que a gente chama de carteira. Então, quando eu falo do banco comercial, eu posso pensar que as atividades que o banco comercial ele faz estão aqui na chamada carteira comercial, né? Essa carteira comercial, ela permite que uma instituição ela faça essas atividades aqui, né? Se eu quero, por exemplo, atuar no mercado de capitais, eu posso ter uma carteira chamada de carteira de banco de investimento, carteira de investimento. Tá? Então, cada carteira representa as atividades que essas instituições conseguem fazer. Então, vamos lá. Um banco múltiplo, ele se caracteriza, primeiro, porque ele tem a autorização para atuar em diversas modalidades de negócios bancários, permitindo a oferta de diversos produtos e serviços em um único banco, né? Porque eu venho aqui agora, abro aquele banco que eu queria, né? Vou colocar aqui uma instituição financeira, que é um banco múltiplo, e essa instituição ela vai ter diferentes carteiras. E cada carteira vai permitir que essa instituição financeira faça aquelas atividades. Né? Muito mais fácil, eu já tenho aqui toda a estrutura, já tenho os funcionários, já tenho o prédio, já tenho a agência, né? Muito mais fácil, então, eu adquirir diferentes carteiras e operar nessa instituição financeira do que eu sair abrindo aqui diferentes instituições. Por isso que a maioria das instituições atuantes aqui no nosso país, elas são bancos múltiplos, tá? É difícil a gente ter um banco comercial unicamente, porque não faz muito sentido. Uma vez depois que eu tenho toda essa estrutura aqui, faz mais sentido eu escalar o meu negócio operando com outras atividades. E aí eu tenho um banco múltiplo, tá? Então a carteira, conceito formal, em um banco múltiplo, ela se refere a cada uma das áreas específicas de atuação da instituição financeira. A legislação, só mais um ponto, tá? A legislação ela diz que bancos múltiplos podem ser instituições privadas ou públicas, constituídos sob a forma de sociedade anônima. E qualquer banco múltiplo tem que ter na sua denominação obrigatoriamente a expressão banco, tá? Então, formalidades aqui. Outro ponto que é muito, muito importante, tá? A gente tem uma obrigação. Para que o banco ele seja um banco múltiplo, ele deve possuir ao menos duas carteiras, sendo que uma dessas carteiras deve ser obrigatoriamente a carteira comercial ou a de investimento. Então, de novo, né? Vou lá,
quero abrir aqui um banco múltiplo, uma instituição financeira, um banco múltiplo. Para que seja banco múltiplo, eu vou ter que ter, no início, pelo menos 2 carteiras, tal como está aqui. E a legislação diz que, além de ter pelo menos essas 2 carteiras, posso ter 3, 4, 5? Posso, não tem problema. Mas tem que ter pelo menos 2. Senão, eu não sou um banco múltiplo, né? Se eu tenho uma só, se eu tenho só a carteira comercial, na verdade, eu sou um banco comercial. Bom, tem que ter pelo menos 2. Uma dessas 2, ou tem que ser a carteira comercial ou a carteira de investimento. E a outra carteira aqui, daí ela pode ser uma carteira comercial, de investimento, de desenvolvimento. O detalhe é que carteira de desenvolvimento, ela é exclusiva de bancos públicos, tá? Carteira de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento, que é a carteira das financeiras, tá? Então, percebam que se eu escolher aqui para a primeira carteira, a carteira comercial, então eu não escolhi a de investimento. A minha outra carteira, ela não vai poder ser comercial, né? Ela vai ser uma dessas aqui, tá? E aí eu não necessariamente preciso que minha outra carteira seja de investimento. Não. A primeira carteira ou ela tem que ser a comercial ou de investimento. Depois eu posso ter qualquer uma das carteiras. Se eu quiser ter a carteira de investimento aqui, tudo bem. Se eu quiser ter ainda outras carteiras aqui, né, uma de investimento aqui, outra de desenvolvimento aqui, eu posso também, tá? A legislação ela diz que eu tenho que ter pelo menos 2 e uma dessas 2 tem que ser ou a carteira comercial ou a de investimento. E o ponto é, se o banco ele ter a carteira comercial, significa que ele vai poder captar através de depósito à vista. Por isso que quando a gente classifica aqui em instituições monetárias, aparece aqui, né? Bancos múltiplos com carteira comercial. Porque se ele tem a carteira comercial, ele tem a autorização a captar através de depósito à vista. Agora, se eu venho aqui, né, e eu monto um banco múltiplo que tem a carteira de investimento, e ele tem a carteira de desenvolvimento. Renan, pode ter a carteira de investimento e de desenvolvimento? Pode, né? O que a legislação ela diz é que a instituição, para ela ter uma carteira de desenvolvimento, ela tem que ser pública. Tá? E bancos múltiplos podem ser tanto privados como eles podem ser públicos também. Se eles forem públicos, eles podem ter a carteira de desenvolvimento. Bancos de investimento, a gente vai ver daqui a pouco, que eles são instituições privadas. Mas aí é quando eu estou falando do banco de investimento sozinho, não aqui na carteira de um banco múltiplo, tá? Sobre a carteira de um banco múltiplo, a legislação diz nesse ponto que o banco de desenvolvimento ele tem que ter uma carteira, que o banco de múltiplo que tem uma carteira de desenvolvimento ele tem que ser público. E é isso que a legislação fala, tá? Então, o nosso banco múltiplo aqui tem a carteira de investimento e tem a carteira de desenvolvimento. Ele pode captar através de depósito à vista nessa situação aqui? Não, porque ele não tem a carteira comercial. Se ele ainda vir aqui e coloca uma outra carteira de arrendamento mercantil, carteira de investimento, desenvolvimento e arrendamento mercantil, pode captar através de depósito à vista? Não. É considerado instituição monetária? Não. Nessa situação, né, ele seria classificado aqui, instituição não monetária. Até poderia colocar aqui, né, bancos múltiplos que não têm carteira comercial. Perfeito, tá? Mais uma regra aqui é que para cada carteira de um banco múltiplo, aquela carteira tem que ter um CNPJ específico, tá? Mas o banco múltiplo ele pode publicar apenas um balanço, ele não precisa publicar um balanço para cada carteira, ele pode fazer um balanço consolidado de todas as carteiras, embora cada carteira tenha o seu CNPJ. Cooperativas de crédito, tá? Eu tenho exemplo aqui também de uma instituição monetária, porque pode captar através de depósito à vista, mas tem algumas diferenças aqui, tá? Então, olha só. A cooperativa de crédito, ela é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados, cooperados. O cooperativismo das cooperativas de crédito, ele não visa lucros. E os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão ao cooperativismo, ela é livre e voluntária, tá? Então, como é que funciona aqui? Eu não tenho a mesma situação de um banco comercial, né? Onde a finalidade dele é de lucrar. Aqui não, eu tenho pessoas que vão se associar e elas vão formar uma cooperativa para prestar serviços a essas mesmas pessoas. É como se elas estivessem se ajudando, tá? E essas pessoas que se associam, elas são chamadas
de cooperados, tá? Então, os cooperados, eles são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa, né? Donos porque eles vão colocar recursos financeiros ali. E usuários quando eles estiverem utilizando os serviços da cooperativa, participando de sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços, tá? Então, como é que uma pessoa ela vai se tornar sócia de uma cooperativa? Ela compra, ela compra uma cota, que é uma parcela representativa aqui da cooperativa. E a partir do momento, então, que ela compra essa cota, ela passa a se tornar sócia da cooperativa e ela passa a ter direitos. E como a gente viu, né, o cooperativismo, ele tem essa característica de que direitos e deveres são iguais para todas as pessoas. E a adesão é livre, ninguém é obrigado aqui a comprar essa cota. Mas uma vez que a pessoa ela comprou, ela entrou na cooperativa, virou cooperado, e aí ela vai poder então participar da cooperativa, receber a prestação de serviço em um local, né, que as taxas elas tendem a ser mais baixas, porque aqui a gente não tem o chamado spread bancário, né, no sentido de que a gente tem, claro, né, tem essa diferença entre as taxas, mas não tem aquela finalidade lucrativa. Então, o spread bancário ele tende a ser menor aqui numa cooperativa de crédito, tá? Então, vamos lá. As contribuições individuais dos associados constituem o capital social da cooperativa, né? A partir do momento, então, que eu tenho os cooperados aqui colocando, né, cada um colocando, por exemplo, R$1.000, né, vamos pensar que são 100 pessoas colocando R$1.000. Isso vai formar o capital social da cooperativa, tá? É com esse dinheiro aqui que ela vai atuar, além do que ela capta de recursos dos cooperados. Assim como partilhas de sobras, o cooperado ele está sujeito a participar do rateio de eventuais perdas, e em ambos os casos, na proporção de serviços usufruídos, tá? O que significa isso? Significa que, a partir do momento que eu me torno sócio de uma cooperativa, eu viro dono, né? Porque os cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários. Como a cooperativa ela não visa lucro, aquele resultado que ela tem, que é chamado de sobra, ele é partilhado entre os donos da cooperativa. E todos os usuários que entram na cooperativa são donos. Então, o valor aqui que a cooperativa daqui a pouco teria de lucro, né? Vamos pensar que através das atividades da cooperativa, ela teve um resultado de R$10.000. Esses R$10.000 aqui, eles não são lucro, porque eles vão ser divididos entre os cooperados, né? Não é um lucro tal como a gente tem no banco comercial. Isso daqui é o que a gente chama de sobra. E ela é distribuída para os donos da cooperativa. E isso, né, na mesma proporção dos serviços usufruídos. Então, aqueles donos, aqueles cooperados que usufruíram mais, eles vão ter uma partilha maior. Isso é bom, né? Distribuição aqui de lucros. É como se a pessoa estivesse investindo em uma empresa, né, sociedade anônima, comprando ações dessa empresa e vai receber os dividendos. A lógica é parecida, tá? Só que a empresa ela visa lucros. Agora, da mesma forma que existe a partilha das sobras, caso essa cooperativa ela tenha um prejuízo, aí os donos eles vão ter que arcar com essas eventuais perdas, tá? Então tem esses dois lados aí da moeda. Da mesma forma que eu tenho a distribuição de resultado, eu também posso eventualmente ser chamado aqui para arcar com prejuízo. Em resumo, tá? As características aqui das cooperativas. A adesão ela é voluntária, com número ilimitado de associados. Então, a princípio, tá? Eu posso ter vários associados aqui entrando em uma cooperativa, a não ser que eu tenha uma impossibilidade técnica de prestação de serviço, ou seja, ficou tão grande que a cooperativa ela não está dando conta de atender esses usuários. Daí, nesse caso aqui, então, pode ter uma limitação no número de associados. A variabilidade do capital social representados em cotas partes. Isso a gente viu, né? O capital social da cooperativa está dividido em cotas. A inacessibilidade das cotas partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade, tá? Então, quem não for associado à cooperativa não vai ter acesso a essas cotas dos donos da cooperativa. E também é característico o retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. Vamos lá então agora listar quais são as principais atividades das cooperativas. Então, captar exclusivamente de associados, né? Para essa atividade aqui, então, a cooperativa ela só vai poder captar daquelas pessoas que são donas da cooperativa, que são os associados, os cooperados.
Recursos e depósitos sem emissão de certificado. Também conceder créditos e prestar garantias aos seus associados, inclusive em operações realizadas ao amparo da regulamentação do crédito rural. Tá? Então, concessão aqui de crédito, aqui antes captar, né, através de recursos e depósitos sem emissão de certificado, prestar serviço de pagamento nas seguintes modalidades, também, tá, exclusivamente aos associados, emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago, tá? Emissor de moeda eletrônica é cartão pré-pago, aqui é cartão pós-pago, exemplo do cartão de crédito. Prestar os seguintes serviços visando o atendimento a associados e a não associados, tá? Então percebam que a cooperativa, via de regra, ela atua captando recurso dos agentes, não, né? Captando recurso aqui dos seus cooperados. E ela vai atuar aqui também emprestando recursos aos seus associados. Mas, em certas situações, a cooperativa ela pode prestar serviços também a não associados. Quais são essas situações? Cobrança, custódia e serviço de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros, a pessoas físicas e entidades de qualquer natureza. Correspondentes no país, ela também pode atuar como isso. Então, percebam que aqui, se uma pessoa que não é associada a uma cooperativa, ela vai até a cooperativa para solicitar o pagamento de uma guia, ela vai poder fazer, mesmo não sendo associada, tá? Porque esse tipo de serviço, a cooperativa ela pode fazer a não associada. Agora, captar recursos, ela não pode. Primeiro, a pessoa ela tem que ser sócia, tem que ser associada à cooperativa, e para isso ela vai ter que adquirir uma cota, tá? Bom, colocação de produtos e serviços oferecidos por bancos cooperativos, inclusive os relativos a operações de câmbio, bem como demais entidades controladas, distribuição de recursos de financiamento do crédito rural, aqui é só uma distribuição, tá? Não é ela emprestando, distribuição de cotas de fundo de investimento, de novo, tá? Eu tenho uma instituição que ela é administradora desse fundo de investimento e a cooperativa ela só está fazendo a distribuição desses produtos, não é ela quem administra esses fundos. Serviços de pagamento nas modalidades de credenciador e de iniciador de transação de pagamento, tá? Então, essas são as atividades aqui das cooperativas, as principais atividades. E o ponto que a gente tem que lembrar é que a maioria das atividades, elas são restritas aos associados. Em algumas situações, não, né? A exemplo aqui, principalmente de pagamentos, ou distribuição de fundos de investimento, ou ainda de alguns financiamentos. E aí a cooperativa, ela pode ser classificada aqui de diferentes formas, tá? Então eu tenho a cooperativa singular, a cooperativa central e a confederação. A cooperativa singular ela é chamada de cooperativa de primeiro grau. É aquela que vai atuar com o cliente, né? Com o consumidor, não, né? O seu associado aqui de maneira mais finalística, enquanto que a cooperativa central e a confederação elas vão atuar mais como supervisores. Vamos entender isso, tá? Cooperativa singular são as cooperativas constituídas pelo número mínimo de 20 pessoas, tá? Então, 20 pessoas querem formar uma cooperativa, é o que a gente vai ter, elas vão ser associadas, vão formar aquela cooperativa. Menos do que 20 pessoas não pode, eu tenho que ter pelo menos 20 pessoas associadas. Ela tem o objetivo, a cooperativa singular, de prestar serviços diretos aos associados, tá? E podem ser diferentes classificações aqui também. Uma cooperativa plena, que, em resumo, tá? Ela pode realizar todas essas operações aqui que a gente viu. A cooperativa clássica, que é autorizada a todas as atividades, desde que atenda aos requisitos que caracterizam o perfil de risco simplificado. Daí é uma regra lá que a gente tem na nossa legislação, tá? O ponto aqui é que a gente tem que saber que a cooperativa clássica ela vai poder também realizar todas as atividades, mas para isso, tá? Tem que atender esses requisitos aqui de perfil de risco simplificado. E a cooperativa de capital e empréstimo, que devem estar no perfil de risco simplificado e não podem captar do público, tá? Então, essas duas, a princípio, podem todas as operações, desde que a cooperativa clássica esteja aqui no perfil de risco simplificado. E a cooperativa de capital e empréstimo, ela tem que estar no perfil simplificado e ela não pode captar do público. Perfeito, tá? Isso em relação à cooperativa singular, mínimo de 20 pessoas, é de primeiro grau, porque ela vai prestar serviços diretos
aos seus associados, diretamente, atividade finalística. Eu tenho a cooperativa central, que ela é constituída por, no mínimo, 3 cooperativas singulares, tá? Então, vamos pensar que eu tenho uma cooperativa A, uma cooperativa B e uma cooperativa C. Todas elas são singulares. Todas elas estão prestando serviços diretamente aos seus associados, né? Cada uma dessas aqui tem que ter, no mínimo, 20 pessoas, tal como a gente viu aqui. E aí, eu posso unir essas 3 cooperativas singulares aqui em uma cooperativa central. Tá? Então percebam que é quase como se fosse um supervisor, tá? Porque elas são constituídas para organizar em comum acordo e em maior escala os serviços financeiros e assistenciais das filiadas. Elas vão atuar aqui dando suporte principalmente para as singulares. Enquanto que eu considero então uma cooperativa singular de primeiro grau, a cooperativa central ela já é de segundo grau. E eu tenho também a confederação. Aqui a confederação ela é constituída por, no mínimo, 3 cooperativas centrais. Então percebam que eu teria que vir aqui, né, ter um outro fluxo desse, onde eu tenho pelo menos 3 singulares e vou formar uma cooperativa central, e depois mais um desses fluxos, para que eu tenha 3 cooperativas centrais, e aí eu venha e forme aqui uma confederação. Tá? Então ela é constituída por, no mínimo, 3 cooperativas centrais e ela é considerada aqui como de terceiro grau. Qual que é o objetivo dela? Orientar, coordenar e executar atividades das filiadas nos casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das atividades transcenderem o âmbito da capacidade ou conveniência da atuação dos associados. De novo, né? Aqui a gente está falando de, provavelmente, operações que são mais complexas e que necessitam, então, de todo esse porte aqui da confederação. E eu também tenho o banco cooperativo, tá? Porque na cooperativa de crédito, qual que é a situação aqui? Eu percebi que a maioria das atividades elas só podem ser prestadas aos associados, que têm que adquirir uma cota. Essa cota ela representa uma parcela do capital social da cooperativa e ele se torna dono da cooperativa. Agora, serviços para não associados eles são limitados, né? Acaba voltando-se aqui a distribuição de serviços de outras instituições ou serviços de custódia e pagamento, de cobrança também. Agora, uma vez que eu tenho um banco cooperativo, isso muda, tá? O banco cooperativo, ele consiste em uma instituição financeira constituída sob a forma de banco comercial ou banco múltiplo, sob o controle societário de cooperativas centrais de crédito. Então, as cooperativas centrais aqui, elas podem constituir um banco cooperativo. E esse banco cooperativo, ele vai ter que ser ou um banco comercial, ou então um banco múltiplo. E o detalhe é que quando ele for constituído sob a forma de banco múltiplo, ele obrigatoriamente tem que ter a carteira comercial. Então, em qualquer situação, um banco cooperativo, ele vai ter a carteira comercial, porque ou ele é banco comercial ou ele tem a carteira comercial. Em outras palavras, um banco cooperativo, em qualquer situação, é uma instituição monetária porque pode captar através de depósito à vista. E quando eu falo no controle aqui, tá? Isso significa que as cooperativas centrais de crédito, integrantes do grupo de controle, devem deter, no mínimo, 51% das ações com direito a voto do banco cooperativo. O restante pode ficar com outras instituições, mas pelo menos 51% tem que ficar com as cooperativas centrais, afinal de contas, né, elas têm o controle societário. Renan, não seria aqui 50% mais uma ação? Né? Teoricamente, seria isso, né? Com 50% mais uma ação, eu já tenho o controle societário. Mas lá na legislação está assim, 51%, tá? Então, a gente tem que seguir o que está na legislação. 51% do controle tem que ser de cooperativas centrais. E a finalidade do banco cooperativo, então, é que eles atuam com o objetivo de possibilitar o acesso aos produtos e serviços bancários não disponíveis às cooperativas de crédito, tais como acesso à câmara de compensação de cheques, aos créditos oficiais, à reserva bancária e ao mercado interfinanceiro, tá? Então, os bancos cooperativos, primeiro que eles podem atuar, eles têm essa maior liberdade para atuar com aquelas pessoas que não são sócias da cooperativa, tá? Até porque boa parte aqui do capital social pode nem ser de pessoas que têm algum vínculo com a cooperativa. Então, primeiro ponto, ele pode atuar com não associados de uma cooperativa. Segundo ponto é que eles são constituídos porque eles podem ter acesso
alguns serviços que não estão disponíveis às cooperativas de crédito, porque elas não são bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento. Quais serviços são esses? A Câmara de Compensação de Cheques, e aí a gente vai poder, então, ter os bancos cooperativos aqui acessando esse serviço. Créditos oficiais, reserva bancária e também acesso ao mercado interfinanceiro, que são as operações entre as instituições. Mas em qualquer situação, tá? O banco cooperativo, ele pode captar através de depósito à vista e é uma instituição monetária. A cooperativa de crédito, sim, mas ela vai captar exclusivamente dos seus associados, também é uma instituição monetária. E as caixas econômicas, tá? A gente também tem uma outra instituição monetária aqui, porque ela pode captar através de depósito à vista. Bom, caixas econômicas são empresas públicas que exercem atividades típicas de banco comercial, com prioridade institucional para a concessão de empréstimos e financiamento de programas e projetos de natureza social. Tá? Então, uma caixa econômica, primeiro ponto, ela é uma sociedade de economia mista, assim como bancos comerciais? Não. Ela é uma empresa pública, tá? É uma forma de constituição. Mas ela atua de uma forma semelhante a um banco comercial. Então, o que o banco comercial, em tese, pode fazer, uma caixa econômica também pode fazer. Por isso que eu coloco aqui, né, em operações passivas, ela pode captar através de depósito à vista e depósito a prazo. Em operações ativas, de maneira geral, elas podem fornecer empréstimos e financiamentos. Também podem, né, captar através de poupança. Elas operam no crédito direto ao consumidor, CDC, financiam bens de consumo duráveis e emprestam também sob a garantia de penhor industrial e calção de títulos. O detalhe, tá, é que apesar de existir essa possibilidade de a gente ter diferentes caixas econômicas, atualmente no nosso país a gente só tem uma caixa econômica, tá? E ela atua em âmbito federal, que é a Caixa Econômica Federal. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e a Caixa, tal como a gente tem hoje, ela resultou da unificação de diversas caixas econômicas que existiam em âmbito regional, né? Então a Caixa Econômica Federal, ela acabou agregando todas essas outras caixas econômicas regionais, apesar de que a Caixa Econômica Federal ela já existe desde os anos de 1800, tá? Mas depois, então, além de já existir, ela agregou essas caixas regionais. Tá bom? Então, atua de forma semelhante a um banco comercial, pode emprestar, pode captar através de depósito à vista, depósito a prazo, caderneta de poupança. Inclusive, a gente viu, né, que a Caixa Econômica, ela está presente ali em diversas das classificações que a gente viu, porque ela atua no ramo imobiliário, ela também vai poder fazer empréstimos e financiamentos de curto, médio e longo prazo. Então, é uma atuação bem ampla aqui.